todo mundo já ouviu isso, né, gente? A grande comissão é algo que é muito falado, por mais que a gente não ache na Bíblia essa palavra. Não ache na Bíblia essa palavra. Alguém tem noção do que seria a grande comissão? O que vocês pensam assim, quando vocês olham de início? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a grande comissão é isso aqui. Eu vou falar, eu vou começar então, já que tá todo mundo brigando pra falar. Grande comissão, eu acho que vai ter a mesma percepção minha. Quem assim nasceu, quem já foi meio que rato assim de igreja, você vai ter uma noção bem disso. Grande comissão tem culto de evangelismo, concorda, Rodrigo, comigo? Uhum. Parece culto de evangelismo, a grande comissão e tal. E passou também. Rodrigo, você tem essa mesma percepção? Sim. Assim, pode ser honesto. Sim. É uma comissão. É uma comissão, assim, mas fica nisso, né? Algo evangelístico. Culto de evangelismo era grande comissão, assim. E essa é a visão que eu tenho. Era muito mais de algo que é pregado no culto evangelístico do que algo necessariamente explicado. Alguém tem alguma outra perspectiva? Alguma outra coisa que já pensou, que era mais ou menos isso mesmo? Então vamos ler, meus irmãos. Vamos começar a partir do versículo 18. Fala assim: e aproximando Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Meus irmãos, que nessa noite o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, em nossos corações. Que Ele nos convença do juízo, da justiça, do pecado. Minha oração é que essa noite venha ser noite de novo nascimento aqui entre nós. Amém? Gente, eu vou me atentar ao contexto desse livro. Ao contexto do versículo, do capítulo. Qual o contexto que esse livro está escrito? Desculpa, que esse capítulo 28 está escrito. É o contexto de ressurreição. É no contexto de ressurreição aqui. Ele está inserido, esse texto, entre o túmulo vazio, terremotos, aparições de anjos, com as mulheres indo ao túmulo, conversando com anjos, guardas, dúvidas. Então, meus irmãos, é nesse contexto de turbilhão, nesse contexto de bagunça, vamos dizer assim. Sabe, ele não fala para você se preocupar com a loucura que está vivendo, com o que está acontecendo, com isso, aquilo. O túmulo vazio, meus irmãos, aqui mostra que o trono está ocupado. O túmulo vazio aqui mostra que o trono está ocupado. E mais na frente, o próprio Jesus Cristo vai falar: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Depois de concluir o que ele vinha. Depois que aqueles profetas, Isaías, por exemplo, falava que havia de haver um servo sofredor e veio Cristo. Aquele que não tinha beleza alguma. Um pouco antes de acontecer esse texto aqui, tiveram que pagar para saber quem é Jesus Cristo. Mas quem é ele? Não, então vamos ter que pagar. Teve que ter um traidor para saber quem era Jesus Cristo. Vinha se concretizando o que Cristo vinha falar, vinha fazer. E depois disso tudo, meus irmãos, o texto que eu queria que vocês levassem no seu coração é isso: toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. É por isso que nós vamos. Nós vamos em nome dele, em nome daquele que tem toda a autoridade. Olha o quanto isso muda a nossa visão de evangelismo. Você não vai na sua autoridade. É aí que a gente cai. Que a gente quer ir na nossa autoridade, na nossa inteligência. Eu estou mentindo? Eu sou assim. Muitas das vezes eu quero ir na minha força, no meu jeito. Ah, não, mas e se eu não der conta? Mas quem disse que é na minha autoridade? É na autoridade de Cristo. É na autoridade daquele que falou: está consumado. Vai lá, pregue. Sabe, meus irmãos, quando você vê
Inclusive no livro ele fala assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, Daniel 7:13 fala assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vi nas nuvens como filho do homem, dirigiu-se um ancião de dia, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado todo o domínio, honra, reino nos céus e na terra, e sobre todos os povos, nações, línguas e tudo que viesse. O seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Meus irmãos, Cristo é a profecia desse reino. Cristo é o Filho do Homem, aquele que haveria de fazer, de concretizar um reino, e nós estamos debaixo dessa autoridade, da autoridade que Daniel 7, 13 e 14 tinham profetizado. Então como é que nós vamos concluir, como é que nós vamos executar a grande comissão? Sobre essa autoridade, sobre esse rei, sobre esse Senhor. Quando a gente tem essa perspectiva, muda tudo, muda a sua visão do que é o reino. O reino não é seu, é de Deus. Você apenas serve, você não serve. Só que por vezes a gente acha que você fala, o problema é da gente. Não, sou eu. Cara, é de Deus o reino. Isso muda completamente, sabe? E até a sua forma de agir. Por quê? Porque nós estamos diante de um Deus que satisfez a ira de Deus. Nós sabemos que nós somos aceitos por Deus. Nós sabemos que nós estamos debaixo da mão, das asas do próprio Deus. Das asas do próprio Deus. Sabe? De fato, meus irmãos, quando ele estava em terra, ele vai falar aqui em Mateus 15, que ele fez milagres, fez isso, fez aquilo. Para muitas pessoas, ele fala assim, não fala para ninguém que eu estou falando isso, não. Vem cá, encosta aqui, fica só entre a gente. De fato, tinha uma parte da obra de Cristo que foi uma obra para mostrar para os judeus. Ele veio para isso, tanto é que Romanos vai falar, eu vim primeiro para os judeus. Só que sempre foi a vontade de Deus que ele fizesse. E chega aqui nesse momento, meus irmãos, ele escancara, sabe? E nós apoiamos nele. Como que nós vamos executar a grande comissão de pregação do Evangelho? Se for em você mesmo, se for nos seus méritos, nas suas obras, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque assim, a Bíblia, ela nunca fala sobre, por exemplo, na Bíblia fala assim, não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir, olha para os passarinhos. Pode você fazer crescer o cabelo. Você sabe quanto cabelo tem na sua cabeça? Aí sempre tem uma ordem e você vai ter que responder. Ele fala, então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que a gente vai buscar o primeiro lugar do reino de Deus? Sabendo que nós temos um Deus soberano. Sabemos que nós temos um Deus que nós podemos apoiar. Sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Aí, uma vez que eu descanso, eu posso buscar o reino de Deus. E se você busca o reino de Deus sem estar descansado em Cristo, é uma desgraça para a sua vida. Ao invés de ser uma bênção, é um fardo. Ao invés de ser algo que você vai deleitar, ao invés de você pegar o fardo leve de Cristo, você vai pôr pesado nas suas costas. O problema é esse. Qual é o problema que às vezes a gente não busca o reino de Deus? É porque a gente não descansa no próprio Deus. Se você busca o reino de Deus de qualquer outra forma que o próprio Cristo falou, que é não andando ansioso, não preocupando, descansando em Cristo, vai ser um peso. Porque é a sua obra. É você que está fazendo tudo. Sabe? Meus irmãos, nós podemos apoiar nele. Nós podemos, sabe? Spurgeon fala assim, tem hora que a gente é esquecido disso. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe dos príncipes. A grande comissão é chamar. Nós somos chamados para fazer a grande comissão baseado nisso. O contexto é ressurreição. O contexto é reino. O contexto é proclamação do Evangelho que já foi anunciado, que outrora era anunciado e culmina no Cristo. Então, nós somos chamados. Como que nós vamos fazer? O ide, o batizai, o pregai. Como? Como nós vamos fazer isso? Pelo poder da ressurreição. Glória a Deus. Pelo poder do próprio Cristo. Óbvio, nós vamos ter que ser pessoas engenhosas. Com certeza. Vai ter que ter esforço, com certeza.
Só que tudo isso, meus irmãos, vai ser no poder da ressurreição, no poder de Cristo, no descansar na obra que Cristo fez, e sabemos que nós somos justificados nele, e nós somos plenamente aceitos diante de Deus, e somos servos de Deus. Meus irmãos, confesso que hoje tem muitas pessoas que têm uma rixa com isso, né? Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele fala Paulo, servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. As pessoas hoje têm dificuldade, né? Não, nós não somos servos, não, nós somos amigos. Assim, você vê que a pessoa tem dificuldade, né, Rodrigo? Em submeter e falar assim, eu sou servo de Cristo. Porque, meu amigo, ou você é servo de Cristo, não há meio termo. Ou você é servo de Cristo ou do diabo, sabe? A vida, quem comigo não ajuda, separa. Separa, é pertencimento. É pertencimento, então nós somos servos. O ídio, batizar é nisso, sabe? No início, Jesus envia só para os judeus. Ele envia só para os judeus. Mas sempre foi da vontade de Deus, meus irmãos. Sempre foi da vontade de Deus que fosse para todas as nações. Para todas. Eu confesso que eu aprendi que foi assim. Gente, se os israelitas tivessem aceitado Cristo, gente, eu pensava isso. A gente não tinha Deus. Alguém aqui foi ensinado assim? Nós só temos porque eles não quiseram. E eu falava, meu Deus do céu, eu ficava pensando, Rodrigo, e se esses caras aceitassem Cristo? Eu fui ensinado assim, sabe? Por que a gente tem Cristo? Porque os israelitas não quiseram. Nós demos muita sorte. Só que sempre foi um plano. Por exemplo, alguém lê, por favor, Isaías 49:6? Isaías 49:6. E ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Também porei uma luz para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Meus irmãos, a grande comissão, a pregação do Evangelho sempre foi a vontade de Deus. Sempre foi. Por exemplo, gente, quando a gente olha para o povo de Israel, você fala, meu Deus, se eu fosse aquele povo de Israel, eu não faria isso. Você já pensaram isso quando você lê? Não, eu acho que não seria tanto incrédulo, não. O problema é que eu não vejo tanto milagres. Entendeu, Rodrigo? Não fica acontecendo milagre na minha vida. Aí não tem como eu ter fé. Meus irmãos, das nações, biblicamente, que a Bíblia fala, mais idólatras foram de Jesus, de João Batista e de Moisés. Foi as que mais viram. Você sabe qual é o problema? O problema é que nós somos Israel. O problema é que a história de Israel lá é a minha e a sua história. Verdade. É a minha e a sua história. Meus irmãos, o que nós precisamos, meus irmãos, não é de mais ou menos milagre. Nós precisamos de submeter a Cristo. De submeter ao reino de Deus. E o nosso problema todo é esse. É se deleitar no poder e na gloriosa ressurreição de Cristo. E nas implicações que isso tem em nossas vidas. Por exemplo, em Gênesis, quando a gente vê Gênesis 12, de 2 a 3. Alguém pode ler, por favor? Vai falar também da grande comissão. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, Glória a Deus. todas as famílias da terra. Sempre foi o plano de Cristo. A grande comissão foi profetizada desde o início. Era a pregação do Evangelho. Como que nós vamos fazer isso? Como que o Cristo falou isso? Como que redigiu isso, como Mateus escreve? No poder da ressurreição. A gente nunca deve perder isso de mente, meus irmãos. Nunca, 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 nunca. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Qual é o problema do Evangelho da Prosperidade? Não é que ela não dá, Rodrigo. O que ela oferece é que nos torna como pagãos. Nos tira da bênção que é crer na ressurreição de Cristo. Muda tudo. Muda tudo.
A gente não vive como pagão. A gente sabe que nós temos um Deus. E se o Cristo não ressuscitou, nós somos piores dos piores. Somos piores dos piores. Pois bem, meus irmãos, nós acreditamos que aquele que foi profetizado lá do início, sabe, que haveria de vir, que haveria de fazer uma obra maravilhosa, que haveria de chamar um povo para si, de santificar um povo para si, e que esse povo pregasse o Evangelho, é um prazer, é uma bênção para a gente. Nós damos continuidade na promessa que Abraão teve. Nós damos continuidade no que o Antigo Testamento todo falou, que é falar do Evangelho, falar da obra de Cristo. Isso é tudo. Isso é tudo. Tudo, tudo, tudo. Spurgeon, quando ele estava numa depressão severa, ele falava: nada, nada, nada me traz mais alegria, deleite no coração, do que me deleitar na obra de Cristo, na sua cruz e na sua ressurreição. Meus irmãos, a gente precisa lembrar mais disso. A gente precisa lembrar que nós somos o povo que somos alcançados pela ressurreição de Cristo. Nós somos o povo que nós vamos fazer a obra baseado no poder de Cristo. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Que esse mundo está morto. Que esse mundo precisa de vida. E nós temos em Cristo. Isso muda como é que nós vamos pregar. Nós não pregamos para quem tem vida, não. Nós pregamos para mortos. E nós sabemos que Ele pode ressuscitar, porque o Senhor que nós pregamos ressuscita mortos. Isso muda tudo. Precisamos ir. Então, meus irmãos, esse ide só vai quem é chamado por Deus. Não se esqueça disso. Só vai quem é chamado por Deus. O papel do discípulo, meus irmãos, é vir, estar em comunhão, aprender e ir. E todos nós somos chamados a isso. Todos nós, necessariamente. Necessariamente aquele que é chamado por Deus, aquele que é chamado por Deus vem e vai. Necessariamente. Se não for assim, está alguma coisa errada. Necessariamente. E faz bem para nossa alma. Qual o problema? O problema é que a gente quer dar murro em ponta de faca. Não brigue contra os planos lindos, perfeitos de Deus, que é a pregação do Evangelho, dele estar na cruz de Cristo. Saber se você tem Cristo, você tem tudo. Só que o mundo vai falar para você: não, você precisa mais de alguma coisa, mais isso, mais aquilo, mais isso e aquilo. Meus irmãos, se deleite na cruz de Cristo. Se deleite, faça o máximo que você puder. Mas sabe que a sua verdadeira alegria está em Cristo e na sua cruz. Nós somos chamados para isso. Só pode dar aquilo que nós recebemos. Então, uma vez que nós temos Cristo, uma vez que nós recebemos Cristo, nós podemos, sabe? Isso não é um processo mágico, nem individual. Isso é um processo comunitário. É a comunhão. É o andar com os irmãos que vai dar força para você evangelizar. Você não vai fazer isso sozinho. Você precisa de irmãos para você reunir, sentar, conversar, orar, se expor, ouvir o outro irmão, sabe? Nós precisamos, esse é o papel da igreja, sabe? Igreja é o lugar da palavra, onde Deus é pregado corretamente, onde somos salvos pela palavra, aumentada a nossa fé na palavra, sabe? A igreja, a comunhão é o local, é o meio normal que Deus nos capacita para cumprir o ID, para cumprir a grande comissão. Então, nós precisamos estar em comunhão. Fala a verdade, gente. Quando a gente está em comunhão, está orando, está com os irmãos, parece que flui. Você quer falar. Não, você não sabe o pouco que você não possa compartilhar. O pouco que você sabe, você pode compartilhar. Sabe? E dá para ser fiel um pouco. O evangelismo é a mesma coisa. O evangelismo é a mesma coisa. E faz bem, eu não sei vocês, mas toda vez que eu saio, por exemplo, essa semana, saio com os amigos, falando de Deus, disso, daquilo, dá mais vontade de falar. A comunhão traz isso, a igreja, o estar junto, o encontrar diariamente, o orar, isso é muito bom. E a igreja local é o meio normal que Deus nos deu para cumprir a grande comissão. Ela não é só sua. A grande comissão não é individual. Óbvio, ela tem um aspecto individual, mas ela se materializa em comunhão, na comunhão dos santos, em Cristo. E consequentemente, meus irmãos, a luta pelo pecado é que a gente perdeu isso de mente. A comunhão com os irmãos
facilita a santificação. Facilita uma graça. Há uma graça em estar junto. Há uma graça. Então, não precisa ficar lutando sozinho contra o pecado, não. Encoste. Tem uma igreja, esteja em um local, sabe? Isso é para ser feito vindo, tendo comunhão, comendo junto, aprendendo, orando, chorando. Se dá assim, irmãos. E confiando no poder da ressurreição. Confiando que Deus pode ressuscitar mortos. Confiando que nós já temos tudo em Cristo. Confiamos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Volto a dizer, como é que a gente vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Sabendo que Ele cuida de nós. Nós não precisamos andar ansiosos. Nós temos um Deus que sabe quantos cabelos tem na cabeça. Que você não pode fazer crescer 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. E você é ruim, quer coisas boas para o seu filho, veja lá, Deus, que é um Deus bom, que cuida de você. E você tem essa bênção de não precisar andar ansioso. Mas a gente prefere pegar o fardo de Cristo? Não, a gente prefere andar ansioso. Chegou o povo de Israel. Né? A gente tem a bênção de nós não precisarmos, se não precisa angustiar com seus problemas, chega de Cristo. Fala tudo. A gente prefere trazer para a gente. É justamente por não conhecer o poder que há na ressurreição. O poder que há no andar junto. Então, meus irmãos, nessa noite eu queria trazer isso para vocês. A grande comissão, o ID, se dá no contexto de confiar, de saber que nós temos um Deus bom. Confiar no poder da ressurreição. Saber que nós temos um Deus que restaura vidas. E muitas das vezes vai ser exatamente isso aqui, um turbilhão. Uma loucura. Só que nós não confiamos porque em Deus, não porque vai acontecer